Às vezes é algo assim óbvio, mas a gente esquece. E se torna ordinário, corriqueiro. Todo dia a gente aparentemente fazendo a mesma coisa. E parece que está tudo certo, está tudo bem. E às vezes a gente se perde no processo. Originalmente, quarta-feira nos aliançados com Deus é quarta da família. E aí ela se tornou quarta profética por conta do ato de profetizar, de crermos que somos profetas deste tempo e somos profetas sobre a nossa casa. Amém? Então eu preciso te dizer que a sua família é o projeto mais importante da sua vida. A sua família é o projeto mais importante da sua vida, mais que qualquer coisa. Às vezes nós buscamos por provisão, por crescimento, por avanço, né, por status, por sucesso. E aí nós nos perdemos neste processo, que aparentemente é em prol à família. Mas nós nos esquecemos que antes de qualquer isso, para que tudo isso ocorra, a nossa família é o propósito maior. Então, se em algum momento você se sentir cansado, fragilizado, porque acontece com todos, se sentir sozinho na jornada, sentir que está sem propósito, que está sem um porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou nesse nível de sacrifício? Por que eu tenho que ir à igreja buscar esse Deus? Por que eu tenho que me dedicar a vir aos cultos? Por quê? Pela sua família, querido. Porque se é você que está aqui e não aquele que não está, é porque Deus tem um propósito através de você lá na sua casa. Amém? Porque você é esposa, vai vir aqui num culto de quarta profética, de domingo de celebração, num culto de mulher, buscar a palavra, se encher, ser avivada, santificada através da palavra, e chegar na sua casa e santificar os seus, e abençoar os seus, e derramar sobre os seus. Você homem, que de repente vem buscar, e você se sente solitário, eu quero te dizer que, enquanto você permanecer no foco do propósito, que é a sua família, não vai faltar na sua mesa, não vai faltar provisão na sua conta bancária, porque Deus sustenta aquele que se submete ao propósito dele. E a família é o maior propósito de Deus na terra. Homem, enquanto você perseverar, enquanto você buscar, enquanto você sacrificar em buscar ao Senhor, em se santificar, em permanecer firme no propósito, não vai faltar na sua mesa, não vai faltar na despensa da sua casa, não vai faltar. A provisão certamente chegará, e com ela a honra sobre a sua cabeça. Amém, queridos? Precisava de falar isso hoje. Vamos lá. Então no domingo nós aprendemos sobre o altar, a importância do altar. E nós vamos continuar neste propósito, porque nós precisamos restaurar o altar. Nós precisamos derrubar os ídolos da nossa vida. E eu estou aqui nessa noite como profeta desta casa, para delatar, de repente, ídolos que têm se levantado lá, altares que têm se erguido lá, e tomado o lugar de Deus, no meio da sua vida, da sua família, dentro do seu coração. 2 Crônicas 34:6, diz assim, vamos na NVI mesmo. Quem tem aí acompanha. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim
e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes de Aserá, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel, e depois voltou para Jerusalém. Aqui nós temos um rei que assumiu o trono com 8 anos de idade. E esse rei, que teve um antecessor, o seu pai, que foi um homem que levantou ídolos, que levantou altares, o homem que trouxe divisão no meio do povo de Israel, um homem que trouxe contaminação, líder, um rei que trouxe contaminação para o povo de Israel. Ele morre, e o seu filho é coroado, tão pequeno, tão jovem, e com o passar do tempo, ele vai destruindo, colocando ordem na casa, vamos dizer assim, e destruindo os altares, derrubando os ídolos que foram erguidos por seu pai. E como nós levantamos altares dentro das nossas casas, no meio do nosso povo? Quem vai levantar altar dentro de casa são os líderes da casa. Quem vai levantar altar dentro de casa é o esposo, é a esposa. Mas a minha mãe e meu pai não estão aqui. Então você vai levantar um altar de adoração lá, filhos, que estão aqui, que os seus pais ainda não estão. E aqui, eu quero trazer para você, para que você entenda o que significa altar. Então, altar é um lugar de sacrifício e adoração. No Antigo Testamento, altar era um lugar físico, de pedras ou de terras, que era levantado para adorar a Deus. E como era levantado altares a Deus no Antigo Testamento? Deus falou com Abraão, ele levantou um altar. Deus falou com Noé, ele levantou um altar. A cada momento que Deus se manifestava ao seu povo, me dá mais um pouquinho aqui. O povo de Deus ia lá e levantava um altar. Então o altar era algo muito presente no Antigo Testamento. O altar era um lugar onde Deus se revelava com quem ele queria falar diretamente. E isso é o significado do altar. Algo levantado em adoração, em sacrifício a Deus, em consagração, para sacrificar-se, um lugar que representava um ambiente de conversa com Deus, de arrependimento, de adoração e de consagração. Um ponto de encontro com Deus. Coloca, por favor, Gênesis 12, 7. E aí vamos rapidinho aqui, para não ater muito. Vou acompanhar aqui no telão. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que ele havia aparecido. Deus apareceu para Abrão, liberou uma promessa para Abrão, ele levantou um altar e sacrificou. Então o altar é um lugar de conversa com Deus, de troca com Deus, de receber promessa, de sacrificar, de selar a palavra que o Senhor entregou. É um ponto de encontro com Deus. E hoje, apóstola? E os dias de hoje? Hoje, no tempo da graça, do Espírito Santo, com a vinda de Cristo, nosso coração é um altar do Senhor. Hoje, não se utiliza mais altares físicos para sacrifício ao Senhor. Hoje, o Senhor, Ele habita em corações humanos. Hoje, nós somos o altar de sacrifício ao Senhor. Hoje, nós somos o lugar, como eu marquei aqui, o ponto de encontro com Deus está dentro do nosso coração.
Aleluias. Coloca lá Romanos 12:1, por favor. Então hoje os altares são espirituais. Hoje nós não vemos dentro do povo cristão altares erguidos. Ele diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus. Este é o culto racional de vocês. Então hoje nós somos entregues como sacrifício vivo ao Senhor. Então o altar é espiritual, ok? Estamos construindo aqui uma ideia. E se eu tenho um altar, eu tenho um ídolo. E aí, quais são os ídolos? O que é um ídolo? Vamos lá, o que é um ídolo? Às vezes, quem vem de uma tradição católica, é entendido que o ídolo é a imagem feita de barro, o ídolo, mas não. Da maneira que os altares são espirituais, os ídolos também são. Então, queridos, o que é um ídolo? Qualquer coisa que recebe mais atenção que Deus na sua vida é um ídolo. E hoje nós vamos juntos pensar um pouquinho quais são os ídolos que de repente têm nos governado. Porque aquilo que recebe mais atenção de mim do que de Deus, me governa, me controla. Então eu não tenho controle. Então o ídolo me governa. Quais são os ídolos que nós temos levantados? Nos altares que nós temos erguidos? Qual ídolo nós temos adorado nos altares que nós temos erguidos? Tratando-se de família, existem 3 altares que podem ser levantados dentro da nossa casa. E o altar que nós levantamos, ele toma o lugar de adoração a Deus, ok? Porque altar é o que, igreja? É um ponto de encontro. Altar é um ambiente de adoração a Deus. Então, se nós levantamos altares estranhos, que não sejam altar de adoração, aonde o nosso Deus está colocado acima de todas as coisas, são altares que roubam o lugar da adoração na nossa vida. E aqui eu vou colocar com vocês nessa noite, e olha que Deus falou muito comigo, queridos. São 3 altares que são erguidos dentro da casa, da família. Então, o primeiro altar, por favor, Gênesis 27:5. O primeiro altar que pode ser erguido dentro de uma família: o altar da manipulação e o altar do controle. Eu sei o que é isso, porque eu sou das que gosta de governar. E um dia o Senhor me colocou de cama, pegando até a comida na mão. Eu não podia nem no fogão me servir, para mostrar que quem manda na minha vida é Ele, que eu não tenho governo de nada. Altar da manipulação e do controle. Qual que é o ídolo deste altar, igreja? Eu sou o ídolo. Eu sou o adorado. Eu manipulo, eu governo, eu controlo, eu alinho, eu dou um jeitinho para que o meu eu, a minha vontade, o que eu julgo certo, aconteça. Eu escondo, eu engano, eu falo baixinho, eu mando a mensagem e apago. Eu escondo, eu falo nas escondidas, eu maquino comigo mesmo. Não, mas deixa eu colocar. Não, espera ele sair. Não, espera ele virar as costas, espera. Manipulação e controle. Quem que é o ídolo? Eu sou o ídolo. Vamos ver aqui uma história conhecida
que eu trouxe de exemplo para nós aprendermos nessa noite. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi o seu pai dizer a Esaú, o seu irmão: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então, você o levará ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: mas meu irmão Esaú é homem peludo, e eu sou liso, não tenho pelos. Segue. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo, e em vez de bênção, trarei maldição sobre mim. Ela falou: não, garoto, você não sabe não, a roupa já está pronta, vou te cobrir, ele vai tocar em você, vai achar que é Esaú sim. Gente, aqui é a história de 2 irmãos, que quando essa mãe estava grávida, gestando esses gêmeos, recebeu uma promessa. E Deus fala com ela: ei, o mais velho vai servir o mais novo. O mais velho era o Esaú, peludo, e o mais novo era Jacó. E quando ela vê que o pai, já estava velho, ia liberar a bênção sobre o mais velho, ela fala: não, a promessa não vai acontecer não, vou ter que dar um jeito. Não vai acontecer, a promessa não vai acontecer. Não vai, eu vou ter que dar meu jeito, vou ter que ajudar Deus, para que a promessa aconteça. Vou ajudar, vou dar um empurrão. Vou dar um empurrãozinho, vou ajudar Deus. E aí assim ela fez. Vestiu Jacó, o pai liberou a bênção. E um altar de manipulação e controle foi erguido naquela casa. E aí, o que é? Sua vontade, seu desejo, o medo de perder, o medo que o que me foi prometido não vai acontecer. Então, essa mulher, essa mãe, ela carregava uma promessa: o mais velho serviria o mais novo. Qual que é o sinal de quem tem um altar desse, um ídolo como eu? Resistência e confiar em Deus, medo de perder o controle, aonde gera ansiedade. Queridos, em nome de Jesus, nessa noite, o altar do controle vai cair por terra. Deus vai me confirmar na palavra dele, porque eu vou dizer por experiência própria. Quando nós entramos em caminhos, tomamos decisões, fazemos escolhas que não estavam no script de Deus, e nem no meu papel tomar, foi pesado, dura coisa, não foi leve. Então, queridos, como que eu vou derrubar este altar? Eu vou colocar a minha confiança em Deus. Eu vou reconhecer que Ele tem o controle, o governo da minha vida. Que se aparentemente não está acontecendo conforme Ele me prometeu na palavra, eu tenho que confiar que no final, Ele vai conduzir em direção à promessa dEle. Amém, igreja? Ei, vocês estão aí comigo? Aleluia! Salmo 37:5 diz assim, Salmo 37:5: apóstola, como que eu faço? Entregue o seu caminho, confia nele e ele agirá. Deus não tem feito, de repente você tem feito no lugar que era para ele fazer. Se nós colocamos a mão naquilo que é Deus que tem que fazer, ele não vai fazer. E aí vai ficar pesado o fardo. Não vai ser leve. Então, existe alguma área da sua vida onde o medo e a insegurança estão te levando a controlar tudo? Pois nessa noite o Senhor te chama a entregar sobre o controle o governo dele. Apóstolo, está difícil, tira o olho deste lugar.
Tira o olho da dificuldade, tira o olho, coloca o olho na promessa, coloca os olhos em Jesus Cristo, tira o olho. Ah, mas fulano não sai do lugar, tira o olho do fulano, senão você vai ficar lá junto com ele. Não, não. Olhe para o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas é minha família, apóstola. Pois é, mas você está aqui, não está? Então Deus tem algo específico para você. Deus está cuidando de você. Deus está te curando. Deus está te lapidando. Deus está te forjando. Está te ensinando. Está te instruindo. Está te fortalecendo. Para você mostrar, através das suas ações, quem é esse Deus lá dentro da sua casa. Não é para manipular. É para confiar. E o medo faz a gente manipular. O medo faz a gente querer controlar. E a Bíblia vem dizer que o verdadeiro amor, Jesus Cristo, Ele lançou fora todo o medo. Ele lançou fora todo o medo. Aleluia. Então nessa noite, nós vamos colocar aos pés da cruz toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa preocupação, e vamos confiar nele, porque certamente Ele vai agir. Amém? É isso aí, entrega, mergulha. Bom, quando é erguido dentro da minha casa um altar de controle e manipulação, aonde o eu é o ídolo idolatrado, eu não tem jeito, é erguido outro altar, o altar da divisão, aonde o ídolo que está sendo idolatrado é o orgulho. Quando essa mãe vai dar o jeitinho dela, que a promessa se cumpra, e coloca Jacó no lugar de Esaú, ela trouxe uma divisão extremamente dolorosa para dentro de sua casa. Extremamente dolorosa. Gênesis 27, 45. Coloca lá, por favor. Gênesis 27, 45. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, e se esquecer do que você lhe fez, mandarei trazê-lo de lá. Porque eu perderia vocês dois em um só dia. Ele falou: o quê? Meu irmão me enganou, eu vou matar. Eu vou matar ele. E aí ela fala: não, foge. Foge, Jacó. Tentando governar, tentando organizar o negócio, tentando dar um jeitinho no negócio. Quando nós erguemos um altar de manipulação e controle, nós erguemos um altar de divisão dentro da nossa casa. Não, ele não sabe de nada, não. Deixa falar. Mas ela, vou dizer para você, viu? Quem que dá conta dessa pessoa? Divisão. E Jesus vem dizer que, coloca por favor, Marcos 3, 25. Rapidamente, Marcos 3, 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, não tem como ela ficar em pé. Não tem como subsistir. Ela não existirá. Ela vai sumir. Ela vai desaparecer. Queridos, escute aqui uma coisa muito séria. Se dentro da sua casa, maridos, esposas, se há uma divisão, não tem prosperidade lá. Não vai prosperar. Os planos não prosperarão. E eu falo para você de alguém que sim, vim de uma escola manipuladora, violenta. E eu entendi na pele que eu tenho que entregar no governo do Senhor e confiar. Porque se a minha casa estiver dividida, não haverá prosperidade, não haverá abundância, nem existirá a casa. Porque Jesus está falando aqui, se uma casa estiver dividida, se o reino estiver dividido, ele vai acabar. Não dá. Marido e mulher têm que andar alinhado. Se o coração da esposa não está totalmente alinhado
concordando com a ação do esposo, o que ela tem que fazer? Fazer igual Rebeca? Manipular? Dar um jeitinho? Vai dar ruim, vai dar divisão, vai dar vingança, vai dar morte, vai morrer alguma coisa, ou morte espiritual, ou morte conjugal, vai dar ruim. Então, nós temos que andar na mesma direção, e quando eu não consigo, marido, esposa, o que eu faço? Senhor, alinha nossa mente, Senhor, alinha nossos corações, Senhor, eu quero andar na mesma direção, Senhor, que Ele ande na sua direção, Senhor, eu quero que a minha casa ande na sua direção, não é na minha direção, não é na direção do eu, não é na direção do orgulho, é na direção da tua palavra. Eu quero que a minha casa ande na direção da tua palavra. A esposa, eu quero que o meu marido entre no papel, que ele cumpra o papel que Deus colocou na vida dele. Marido, você vai orar e falar: Senhor, que a minha esposa cumpra o papel de esposa que o Senhor entregou para ela quando ela casou. Porque não tem mais essa de Cinderela e Príncipe Encantado, queridos. Isso é uma mentira da Disney. Ter uma vez. Chegou a vez de crescer e de viver segundo a palavra, segundo os propósitos do Senhor. Aleluia. Então, como que se manifesta esse ídolo orgulho? É aquela pessoa que era melhor ela ter razão do que ela ter paz. Não, a razão é minha. A paz, problema. Vai derrubar tudo, vai brigar, vai trazer confusão. É a pessoa que não consegue perdoar, porque o ídolo orgulho está imperando naquele lugar. Não tem perdão. Volta e meia está jogando na cara um do outro. Se dói aquilo que foi feito um pelo outro, não existe nada que o nosso Deus não possa tratar e não possa curar. Amém? Você crê nessa palavra? Aleluias. Oh, uma pessoa teimosa, uma pessoa competitiva. O que aconteceu nessa casa? Nesse altar de divisão? Aconteceu muitas dores e sentimento de vingança. Eu vou matar. Como que eu destruo esse altar, apóstola? Efésios 4:32. Como que nós vamos destruir esse altar? Nessa noite, nós vamos colocar o coração dividido no altar do Senhor. Nós vamos sacrificar. Nós vamos sacrificar o nosso orgulho. Nós vamos sacrificar o nosso ego. Nós vamos sacrificar as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Porque quando nós entramos num lugar que é lugar de Deus, queridos, nós nos tornamos ídolos e se torna pesado. A jornada se torna mais cansativa. Nós passamos a enfrentar lutas e batalhas que Deus não tinha escrito para as nossas vidas. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente um ao outro, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Aleluias! Oh, Provérbios 16:28. Como que nós vamos destruir esse altar, apóstola? Provérbios 16:28. O homem perverso provoca dissensão, divisão, separação. E o que espalha boatos, fofoca, fuxico, conversa fiada, afasta bons amigos. Divisão? Não, elimina, para. Elimina da sua vida. Não. Mateus 11:29. O Senhor Jesus nos diz o seguinte, Mateus 11:29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Igreja, comigo, no 3, 1, 2, 3, tomem. Vamos lá. Aleluia.
De repente, se a sua alma está aflita, é porque talvez tenha um altar de adoração no lugar do altar de Deus, dentro do seu coração. Aleluia. Terceiro e último, o altar da autossuficiência. E o ídolo do altar da autossuficiência é o nosso ego. Meu Deus! Não, eu não preciso. Vou falar com ninguém nada? Eu é que sei o que eu estou passando? Eu é que sei que eu levanto de madrugada para me trabalhar? Se eu não trabalhar, quero ver quem que vai pôr o pão na mesa? Que nada. Se eu não trabalhar, quero ver Deus nada. Deus vai fazer nada. Não trabalha não para ver. Trabalha não para ver. Da autossuficiência, o ego. Eu sou forte, eu sou capaz. Ele está acima da dependência de Deus. Não, eu não preciso nada disso, não. Eu vou lá só porque fulano quer que eu vou, mas isso aí não faz diferença na minha vida, não. Com Deus ou sem Deus, é de um jeito só. Não preciso disso, não. Autossuficiência. Qual que é o ídolo? O meu ego. E eu digo para você, esses 3 altares, nós precisamos derrubar nessa noite. Derrubar esses ídolos. Fazer igual esse rei, que foi assolando tudo, derrubando tudo, tocando o pé em tudo, quebrando tudo. Não. O altar de adoração aqui é a Deus. O nosso ídolo é o Deus Criador, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus da minha vida. Esse é o meu ídolo, esse é o meu Deus. Não é meu ego, não é meu orgulho, não sou eu. Como a vida é... Oh, meu querido, como a vida é frágil. Como a vida é frágil. Nós somos levados a pensarmos que nós somos fortes. Nós fomos feitos fortes por conta da presença de Deus em você. Nós não somos, nós fomos feitos. É diferente. Você não sabe, eu não quero pôr medo, mas eu pondo já. O que vai ser daqui meia hora? Quando você sair daqui e chegar na esquina. Quem já viveu uma surpresa dessa e falou, meu Deus, eu não tenho governo, controle de nada. Talvez você já passou por isso, por um susto. Já viveu, Deus fez assim, opa, acorda, presta atenção. Se atipa porque eu que tenho governo sobre você. Então a autossuficiência, ela vai levar você para um lugar que você se sente capaz, forte. Olha tudo que eu tenho, se não fosse tudo que eu trabalhei, eu não vou entregar não vou entregar porque vai me faltar. Eu não vou fazer não porque vai me faltar. Eu tenho que fazer para mim. Eu tenho que entregar para mim, eu tenho que fazer para quem eu acho que eu... Não, queridos, não é esse lugar que Deus tem para você. Encontrarão descanso para a alma. Aleluias. Não ora, não busca a direção de Deus, é resistente em viver na dependência de Deus. Confia no concreto, não entrega. Ele confia no que ele está vendo, ele confia no que ele toca, ele confia no que ele tem na mão, ele confia no que ele tem na conta bancária. É aí que ele confia. Não é em Deus não. Se minha conta está cheia, tô glorificando a Deus de pé, igreja. Agora se não está do jeito que eu quero, eu não confio não. Eu começo a erguer os altares. Altar do medo, altar do sentimento de insuficiência, altares que tomam o lugar da adoração. Tudo aquilo que rouba a sua adoração a Deus é altar sendo erguido dentro de você. Tudo que se torna mais importante do que fazer o cumprimento da palavra de Deus na sua vida é ídolo na sua vida. Te governa, te controla. O que tem te controlado? Medo, ansiedade, a escassez, o que você tem guardado, o que tem te controlado. Querido, quem tem que te controlar, quem tem que te governar
É a presença de Deus, é a palavra de Deus, é ela que tem que te direcionar. Um dia, um rei chamado Nabucodonosor, não precisa abrir, ele chegou diante do seu palácio e ele disse: uau, eu sou o cara. Ele era mesmo naquele tempo, era como o Donald Trump hoje. Uau, eu sou o cara, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha que lindo o meu palácio, eu construí, eu fiz. Mas na hora, Deus fala com ele, mas ele fechou a boca. Deus falou com ele, isso está lá em Daniel 4, depois você lê. Pois, porque você acha que foi você que fez tudo isso, você vai viver como animais, para você ver que quem é Deus, que sou eu que faço. E Nabucodonosor, o Donald Trump, ficou maluco, foi pastar junto com as vacas, e os seus súditos, os seus prefeitos, viram ele pastando como vaca, até que Deus falou: chega. E ele caiu em si. Ele falou: não, Deus, o Deus de Israel é o único suficiente. É Ele que faz, é Ele que dá o crescimento, é Ele que abençoa, é Ele que traz o ouro, é Ele que traz a prata, é Ele. Eu não faço nada, eu não sou nada que erga altares de adoração a esse Deus, porque eu experimentei o poder dEle sobre a minha carne. Queridos, não quero experimentar a não ser a glória de Deus sobre você, porque esse rei experimentou. Um dia ele estava lá no alto palácio, outro dia ele estava no campo pastando, vegetando, comendo junto com os bois e as vacas, ou seja, no meio do nada, porque ele levantou um altar de autossuficiência dentro dele. Então nessa noite, eu quero te convidar a quebrar, se daquilo que foi ministrado, você identificou algumas situações, alguns ídolos, alguns altares. Deus chamou aqui nesta noite para quebrar e destruir esses ídolos e esses altares da sua vida. Aleluia! A sua confiança, ela é exclusiva no Senhor. Salmo 27, 8. E aqui eu finalizo. Exclusiva, Salmo 27, 8. A você. 20, versículo 7. Aleluias! É conhecido esse salmo. Alguns confiam em carros de guerra. Olha o que eu tenho. Tenho tanto. Isso aqui é o suficiente para mim viver até morrer. Outros confiam em cavalos. Nós, o povo de Deus, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. O próximo, aleluia. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Vamos de novo, igreja. 1, 2, 3. Uns. Agora acordai, vamos embora. Firmes. A sua confiança tem que estar na presença, na palavra, em Deus. Não erga, não levante, não edifique altares dentro da sua casa que não sejam altares de adoração a Deus. Não levante ídolos. O ídolo me governa. Às vezes a situação financeira tem me governado, tem me manipulado, tem mexido comigo de uma maneira ou de outra. O orgulho, o ego, relacionamentos. Às vezes relacionamentos se tornam ídolos na sua vida. O trabalho, perdas, dores, complexos, eu não sei. Eu só sei que aquilo que te governa, ele é um ídolo no lugar de Deus na sua vida. Aquilo que você não domina,
se torna um ídolo na sua vida. Às vezes o medo de ficar sem, o medo de perecer, o medo de perder, pode se tornar um ídolo na sua vida. E você vai levantando altares para adorar esse ídolo.